Graça e paz, amados de Deus, estamos aí para mais uma aula, a aula 19, né, dessa série Teologia Pentecostal. Estamos juntos aí, lendo e comentando a sistemática, uma das sistemáticas mais conhecidas aí do meio evangélico pentecostal, que é a teologia sistemática de Stanley Horton. Ele, no caso, é o organizador, tá certo? Para você que não me conhece, sou o pastor Anderson Porto, estamos aqui nas internet da vida, compartilhando conhecimento, mesmo ainda bastante gripado, né, com o corpo pedindo cama, mas sinto-me movido pela graça de Deus a estar fazendo esse vídeo aqui para compartilhar com você, tá certo? E você pode nos ajudar a engajar esse canal, dê o like aí. Se você não é inscrito, se inscreva, ative o sininho das notificações e você pode apoiar o nosso canal de várias maneiras. Aqui nos comentários você vai perceber que temos aqui um link, né? Que é o link do Apoia-se, né? O link do Apoia-se. Você pode ser um apoiador aí mensal no nosso canal a partir de R$ 5. Você fazendo isso, vamos colocar você no nosso grupo do WhatsApp da família Point Teológico, tá certo? Para alcançarmos a meta financeira que você vai ver lá na plataforma, vamos começar a sortear livro de teologia para os apoiadores. E você também pode, de forma assim aleatória, sem firmar nenhum compromisso, você pode também, aqui está nos comentários também o meu Pix. Pode abençoar-nos com qualquer valor. Você entende que esse canal, esse ministério está abençoando a sua vida e a vida de outras pessoas, tá certo? Então vamos lá, aula 19, vamos falar sobre as categorias da revelação divina. Estou na página 73, para quem está acompanhando comigo a leitura, né? E a gente vai fazendo os comentários. E diz o seguinte: as duas categorias primárias da revelação divina são a revelação geral e a especial. A geral envolve a revelação que Deus fez de si mesmo a todos os homens em toda parte. A especial é o desvendamento que Deus faz de si mesmo de modo imediato e sobrenatural. A teologia natural e a revelada são os conceitos teológicos utilizados para denotar a revelação geral e a especial. Usualmente, entende-se que a revelação geral consiste em Deus se fazer conhecido através da história, do ambiente natural e da natureza humana. Estava até fazendo uma live essa semana, focando exatamente neste assunto, né? Um teólogo importante aí na história da igreja, que é Tomás de Aquino, vai dar muito destaque, desenvolver uma teologia conhecida como teologia natural, né? Que se encaixa aqui na revelação geral, usando a filosofia de Aristóteles para poder argumentar a fé por meio da teologia natural, por meio da filosofia aristotélica, argumentar a fé com aqueles que não aceitavam essa ideia de um Deus que se revela, que não aceitavam essa revelação especial, né? A teologia de revelação, já Agostinho já vai dar mais destaque a ela, né? É aquela ideia de que não adianta, se Deus não se revelar ao homem de maneira especial, ele pode conhecer as escrituras, ele pode contemplar os céus, ele pode contemplar a natureza, a obra da criação, mas jamais ele se voltará para Deus, né? Aquela velha briga, entre aspas, né, de se é possível a fé e a razão se reconciliar ou poder se conciliar, melhor dizendo, né, essas categorias. Há cristãos que entendem, né, desde os primórdios, desde os pais da igreja. Tertuliano, por exemplo, dizia que Jerusalém tem com Atenas, que Jerusalém tem a ver com Atenas, trazendo essa ideia de que não era possível utilizar a filosofia, a teologia natural, para tentar encaixar com a teologia, tentando se encaixar com a revelação especial para poder evangelizar e propagar a fé. E até hoje, há pessoas que são anti-intelectuais e elas entendem que a teologia natural, o excesso de estudos, atrapalha. Na verdade, ela só conta com a revelação especial, né? Na minha opinião, eu acho que é importante ambas as teologias, tanto a natural como a revelação especial. Tanto essa revelação geral, dada a todos os homens, por meio da teologia natural, quanto a revelação especial, quando Deus se revela ali, a pessoa tem um encontro com Deus e pode vir ateu, pode vir qualquer um tentar tirar ela da fé,
demover a fé, o temor dela de Deus do coração dela, não vai conseguir. Sabe por quê? Porque Deus se revelou a ela de maneira direta, de maneira objetiva e especial. Então ele vai comentar aqui um pouco mais sobre a revelação geral. A história da humanidade é a história da humanidade. Deus se revelou através de sua direção providencial na história da humanidade. Como soberano do universo, ele atua na sua criação, supervisionando-a e dirigindo-a. Guia os assuntos da humanidade em direção ao cumprimento de seus propósitos. Em favor de seu povo, age de modo contundente e decisivo. Israel deleitava-se em recitar os poderosos atos de Deus no decurso de sua história, conforme o Salmo de número 136. Ele é o Deus que estabelece e derruba reis, conforme Daniel 2:21. Os credos da igreja ressaltam os atos divinos de redenção na história. O credo dos apóstolos, por exemplo, enfatiza os atos da criação, da encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo e do juízo final. O estudioso da história encontra traços da atuação divina nas interações que se verificam entre as diversas nações, povos e tribos. Como Deus que é justo e poderoso, seu modo de lidar com a humanidade tem continuidade e coerência. A história tem um caráter teológico. A totalidade dela leva os sinais da atividade divina. Toda a história desdobra-se sobre o propósito soberano de Deus. Ele a controla, orienta e age pessoalmente nela. É interessante essa questão da história. Quem vai bater muito nessa questão, vai falar sobre a história da salvação, é o teólogo luterano Oscar Cullmann, né? Eu tenho um vídeo aqui, vários vídeos aqui no canal apresentando livros dele. Ele vai, contrariando a perspectiva dos gregos, ele vai dizer que a história da salvação ela é linear. A história da salvação tem um início, né? O início, né, através ali do Antigo Testamento, de atos redentores de Deus, de libertação do povo de Israel do Egito, o fato de Deus enviar Jesus e Jesus morrer, né, também um ato de redentor ali do Cristo, né? Ele fala que a história tem início, meio e fim, ele é linear. Ele nos escritos dele vai dizer que é totalmente contra essa ideia. Não sei se você já ouviu essa expressão, a história se repete, né? A história se repete, a história é cíclica. Ele vai dizer que esse conceito é um conceito dos gregos, no qual ele discordava totalmente. O conceito dos gregos dizendo que a história é cíclica, está dizendo que nunca terá um fim. Mas quando você vai para as escrituras, você percebe que a história da salvação, a história da humanidade, a história de Deus interagindo com o homem tem início, meio e fim. Haja vista Apocalipse, certo? Essa ideia de que a história se repete é por conta, né? É uma visão equivocada. Talvez seja por conta das pessoas observarem que o mesmo ser humano, o homem do século XXI, com celular, com carro, com acesso à internet, com acesso à saúde, né? Eu digo assim, a tecnologia na área da saúde, os recursos da medicina, o avanço tecnológico. Esse mesmo homem do século XXI, que tem informações, que tem conhecimento, que não se compara a um homem do século XV, por exemplo, ambos esses homens, tanto homens da atualidade, né, contemporâneos, quanto os homens de 2000 anos atrás, todas essas pessoas são humanas, pecadoras e falhas. Então, um homem, por mais que ele tenha restrições, ele tenha conhecimento, acesso à informação, os homens continuam ainda brutais, continuam selvagens, continuam pecadores. Da mesma forma como havia assassinatos há 2000 anos atrás, existe ainda nos dias de hoje assassinato. Haja visto o Brasil, né? Um país que morrem assassinadas mais de 60 mil pessoas por ano. Isso, pessoas que são registradas, tem o óbito registrado como pessoas assassinadas. O corpo foi recolhido, levado para o IML, morreu por balas, tiro de projéteis, facada, espancamento. Mas, note, não se registra pessoas que desaparecem, que são milhares no ano. Pessoas desaparecidas não entram na contabilidade de mortos, de assassinados. Não sei se você sabia disso. Então, são pessoas que estão desaparecidas há 10, 15, 20 anos. Óbvio que já estão mortas.
A maioria dessas pessoas mortas, morreram, sumiram com seus corpos, foram enterradas em cemitérios clandestinos. E note, é óbvio que essas pessoas que não entraram para a lista de pessoas assassinadas, estão na lista de pessoas desaparecidas, bota aí mais uns 30 mil aí que estão desaparecidos por ano, soma com os 60, 30 mil desaparecidos, na verdade, foram assassinados, joga na lista dos 60 mil. 90 a 100 mil pessoas assassinadas no Brasil. É uma verdadeira guerra. É uma verdadeira guerra no Brasil. É muita gente sendo assassinada. Então, veja bem, século XXI, com todos os recursos que nós temos, com todo o conhecimento, a brutalidade, o pecado, né, é presente e visível na vida do indivíduo hoje, assim como de um homem de 2.000, 3.000 anos atrás. Certo? Então, essa talvez seja uma das razões porque alguns reafirmem nos dias de hoje esse conceito grego, da filosofia grega. A história é cíclica, ela se repete. Mas, biblicamente falando, não. Talvez você tenha já até dito isso. A história se repete. Biblicamente, não. A Bíblia ela tem um início, meio e fim. Ela é linear, tá? Diz mais aqui. Os credos da igreja ressaltam os atos divinos de redenção na história. O credo dos apóstolos, por exemplo, enfatiza os atos da criação, da encarnação, crucificação, ressurreição, ascensão e segunda vinda de Cristo e do juízo final. Há um juízo final. O estudioso da história encontra traços da atuação divina nas interações que se verificam entre as diversas nações, povos e tribos, como o Deus que é justo e poderoso. Seu modo de lidar com a humanidade tem continuidade e coerência. Até li já esse trecho aqui, né? A história tem o caráter teológico, a totalidade dela leva os sinais da atividade divina. Toda a história desdobra-se sobre o propósito soberano de Deus, ele a controla, orienta e age pessoalmente nela. A natureza. Deus também se revela através da natureza e do universo. A criação, com sua infinita variedade, beleza e ordem, reflete um Deus infinitamente sábio e poderoso. A lua e as estrelas incontáveis nos céus são obra dos dedos do Senhor. Seu nome é majestoso em toda a terra que por ele foi criada. O Salmo 19 fornece informações importantes a respeito da revelação geral na natureza. Aí ele cita aqui o Salmo 19. Os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento anuncia a obra das suas mãos. Um dia faz declaração a outro dia e uma noite mostra a sabedoria a outra noite. Sem linguagem, sem fala, ouvem-se as suas vozes em toda a extensão da terra e as suas palavras até o fim do mundo. Este texto bíblico está envolto em controvérsia, normalmente por causa da tradução mais literal do verso 3. Não há linguagem, nem há palavras, e deles não se ouve nenhum som, como está na Almeida Revista Atualizada. Em contraste com não existe linguagem, nem idioma humano, em que não se ouve a sua voz, na NVI. Dessa controvérsia surgem 4 interpretações diferentes, que sugerem igual número de conceitos da revelação geral na natureza. Número 1. O universo é mudo e não há nenhuma revelação geral objetiva na natureza. 2. Outra interpretação há na natureza uma revelação geral objetiva, mas não é percebida subjetivamente por cair em ouvidos e olhos danificados pelo pecado. Essa segunda interpretação tem sentido, tem certo sentido. Porque de fato existem pessoas que já tiveram experiências de observar a criação e sentirem-se atraídas por invocar o Criador. Aí, puxa, é muito linda a natureza, a criação, os cachoeiros, os mares, a fauna, a flora, né? Mas a maioria das pessoas ignora a beleza do universo, ignora tudo isso, né? Ela quer saber da gandaia, não quer saber de que os mares, a flora, os animais são lindos. Não, quer saber que refletem a glória de Deus. Porque isso aqui, porque ele falou aqui tem sentido. Ouvidos e os olhos do homem pecador estão danificados. A imagem e semelhança no qual ele foi criado lá no Éden foi danificada por conta da entrada do pecado. Então percebe que a maioria das pessoas não vão a Deus, não se aproximam de Deus, não decidem seguir a Cristo, porque ela ficou olhando as estrelas, a lua. Que lua linda, mãe, vou para a igreja. Não. A maioria das pessoas se aproximam de Deus por N razões, né? Motivo de doença, uma decepção na vida,
porque era um usuário de drogas, porque veio de um divórcio que abalou a família. Realmente, a maioria das pessoas vem ao Senhor por alguma razão aí, extra contemplação da natureza, né? Por conta dos ouvidos e dos olhos, gostei dessa expressão, né? Terem sido danificados pelo pecado. 3. Terceira interpretação. Não existe revelação geral e objetiva na natureza. Pelo contrário, uma revelação geral e subjetiva, falsamente atribuída à natureza, é obra exclusiva dos cristãos. O que já conhece a Deus através da revelação especial imagina vê-lo na criação. Essa terceira interpretação eu não concordo. Eu creio que há uma revelação geral sim através da natureza. Essa terceira interpretação diz que não há nenhuma revelação da natureza de Deus, né? Quarta interpretação. Há uma revelação geral objetiva, mas não é apresentada no idioma formal, escrito ou falado, nem possui forma proposicional. Pelo contrário, acha-se envolvida na linguagem da natureza, que transcende toda a linguagem humana, que abrange toda a terra e está à disposição de todo ser humano. Por exemplo, há estudiosos, né, que se encantam, por exemplo, com a ciência matemática, da geometria. Muitas pessoas veem Deus ali. Eu não sou dado às ciências exatas não, sabe? Nunca fui fã, nunca me interessei. Na escola eu tirava 6, 7 no máximo, só para passar matemática. E há cristãos que veem ali uma beleza gloriosa da precisão da matemática, das fórmulas matemáticas, fórmulas geométricas, umas coisas assim profundas, né? Disciplinas que são estudadas, né? Teoremas, fórmulas são estudadas há séculos, desde a época dos gregos. Então há pessoas que veem ali Deus ali na matemática, nas ciências, né? Interessante isso. Então seria uma espécie de revelação geral. Ou seja, é como se Deus estivesse assim, ó, dizendo para o homem, tô aqui, hein? Percebe? Isso não surgiu do nada. A precisão da matemática, a precisão da geometria, né? A precisão do universo, do planeta Terra, está numa distância exata, por exemplo, do Sol, de maneira que a gente não morra nem torrado, nem a Terra não está distante da Terra, de maneira que a gente não morra congelado. Está numa distância exata para que haja vida humana, vegetal, animal na Terra. Essa precisão, há quem diga que não tem nada a ver com Deus, mas há quem veja assim, só um ser divino, né? Muitos cristãos estão usando o termo, né? Como é o termo, meu Deus? Design, né? Inteligência do design, me fugiu a mente agora aqui. Estão usando essa expressão para dizer que existe de fato um ente, um ser inteligente que criou tudo isso, com essa precisão toda, né? A quarta interpretação parece encaixar-se melhor no contexto do Salmo 19 das doutrinas encontradas em outras partes das Escrituras no tocante à revelação geral. A mensagem, sem palavras, da glória de Deus, entende-se por toda a terra. A reflexão de Deus na vasta exibição de corpos celestes pulsando no céu é vista por todo o ser humano. Outros salmos, tais como o 29, 33, 93 e 104, celebram a majestade divina revelada no âmbito da natureza. Aos habitantes de Listra, Paulo fala de um testemunho contínuo que Deus, o Criador, deixou a respeito de seu relacionamento com a criação. Abre aspas aqui para Paulo, Atos 14, versos 15 a 17. E vos anunciamos que vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu e a terra e o mar e tudo quanto há neles. Não se deixou a si mesmo sem testemunho, beneficiando-vos lá do céu, dando-vos chuvas e tempos frutíferos, enchendo de mantimento, de alegria o vosso coração. Olha que interessante, né? Paulo pregando em Listra e vai dizer, entre linhas está dizendo, existe um Criador, esse que eu estou anunciando, que criou o céu, o mar, a terra, permite as estações, permite as árvores darem esses frutos, né? Vocês se enchendo de mantimento, permite a colheita. Se não fosse ele, vocês plantariam, mas não colheriam nada. É uma descrição aqui
naquele tempo muitos, né, seguiam vários deuses, e você sabe que nessa de seguir vários deuses havia um panteão, né? O deus do trovão, o deus da colheita, o deus da fertilidade, o deus da chuva, o deus da sorte, o deus da riqueza, o deus que traz saúde, etc, etc, etc. Então note, ele está dizendo, ó, existe um só que traz tudo isso. Existe um só que criou tudo isso. Esse é o Deus que eu estou anunciando. No discurso aos atenienses, no Areópago, capítulo 17 de Atos, Paulo apela àquilo que já lhes fora descoberto mediante a revelação geral. Deus é criador e soberano sobre a sua criação. Ele é autossuficiente, a origem de toda a vida e de tudo mais que a raça humana necessite, e age nos acontecimentos humanos. Paulo, de modo bem relevante, explica a razão da autorrevelação divina na natureza. Deus fez assim, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar. Atos 17, 27. Este é o alvo positivo da revelação geral. Eu acho esse versículo fantástico, né? O discurso dele lá no Areópago, né? Em Atenas. Deus fez assim, ou seja, criou os céus e a terra, para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando pudesse achar. Ele está dizendo, sim, os homens devem tatear, devem olhar para a criação e perceber, existe um ser inteligente, existe um ser que criou tudo isso. Então comece a procurar, comece a buscá-lo, ainda que seja tateando na sua cegueira espiritual. Em outras palavras, Deus não deixa os homens em momento algum da sua criação, em momento algum na história, sem o seu testemunho. Isso é fantástico. Romanos, do capítulo 8 ao 21, tem sido chamado o trecho clássico da autorrevelação de Deus na natureza. A revelação geral, através da natureza, é universalmente outorgada e universalmente recebida. Leva a verdade a respeito de Deus a todos os seres humanos, inclusive aos pecadores. Através da natureza, as qualidades invisíveis de Deus, tanto seu eterno poder como a sua divindade, tornam-se visíveis. Tais verdades a respeito de Deus, mediadas pela natureza, se entendem e claramente se veem pelas coisas que estão criadas. Romanos 1:20. Tanto a percepção dos sentidos quanto a reflexão da mente são confrontadas pelo fenômeno da natureza. Tem bastante coisa ainda, hein? Sobre a revelação. Tem mais uma, duas, três, quatro páginas e meia ainda. Eu vou só ler mais um trechinho aqui. Tanto a percepção dos sentidos quanto a reflexão da mente são confrontados pelo fenômeno da natureza. Só ler mais um trechinho aqui para o vídeo não ficar muito longo. A revelação da natureza é uma revelação da parte de Deus, a respeito de Deus. A fala de Deus na natureza não deve ser confundida com a noção de um cosmos falante. Há, inclusive, os que insistem que a natureza fala de tal modo que devemos escutá-la como se for a voz de Deus. Mas a mensagem da Bíblia é: ouça a Deus e não escute a natureza. Geralmente esse pessoal aí, né, ativistas que seguem aí, baleia, não sei das quantas, Greenpeace, esse pessoal fanático aí que tem a natureza como seu Deus, né? A natureza está falando. Aí desaba um terremoto, a natureza está falando, ela está gritando pedindo socorro. Esses ativistas aí, né? Que nos anos 80, no século passado, havia projeções de que a Amazônia seria um deserto. Eu até postei esses dias, já tem uns 2 meses já, uma postagem no Facebook, uma matéria do jornal, se não me engano, o Globo, data de 1985, 37 anos atrás, dizendo que especialistas afirmam, no século XXI, início do século XXI, tipo assim, em 2010, 2015, a Amazônia será um deserto. Meu Deus do céu. Esses caras vivem assim, fazendo projeções furadas, gritando: ouça a natureza, viva a natureza. Não é isso? Mas a minha Bíblia, sua Bíblia, vai dizer que nós devemos dar ouvidos à voz de Deus. Amém? Eu fico por aqui. Na próxima aula a gente segue aí falando sobre esta revelação geral, para depois irmos para a revelação especial. Tá certo? Deus abençoe e até a próxima.